Oi pessoal, vamos então para mais um vídeo aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos aproveitar então aquele texto que já estava lá no Google Drive, que é uma análise de 3 poemas de um aluno da pós-graduação em tradução lá da UFSC, 3 poemas da Gwendolyn. E o primeiro que ele traduziu e analisou, nós vamos seguir a linha dele, embora eu não concorde com alguns pontos que eu vou dizendo aqui para vocês enquanto a gente for vendo. Nós vamos começar com o Real Cool, tá? Que tem 2 traduções, ou a gente é da hora ou a gente é legal. Então a primeira versão que aparece na página 133 do artigo, que vocês devem estar aí em mãos, é o A Gente é da Hora, tá? Em que ele traduz assim: jogadores de sinuca, 7 no taco de ouro, a gente é da hora, a gente largou a escola, a gente embala na balada, a gente ataca na tacada, a gente xinga sim, a gente ginga gin, a gente funkeia fevereiro, a gente morre bem cedo. Tá? Esse é um dos poemas mais conhecidos da Gwendolyn. Tá? E aí o autor ele fala que todas as palavras são monossilábicas e que o poema contém apenas 3 palavras por verso. Não é bem isso que a gente vê ali. Tá? A gente tem the pool players, são 3 palavras. Players não é uma palavra monossilábica. 7 at the golden shovel, tá? E ali também não é monossilábica. Ele fala que também não tem 3 palavras ali, mas ele fez uma generalização, falou da maior parte dos versos, tá? Porque depois, na segunda estrofe, a gente tem we real cool we. Aí o we aparece 2 vezes, por isso que ele contabilizou 3 palavras. Left school we, lurk late we, strike straight we, sing sin we, think gin we, jazz John we, die soon. Certo? Então tem essa construção curta e isso mostra esse poder e essa força dos poemas da Gwendolyn. Tá? São poucas palavras que ela liga, ela associa as palavras por sonoridade e ela consegue criar os cenários assim de uma forma muito descritiva com essa sequência que ela estabelece. E é muito interessante a gente ver a possível leitura desse poema. Então, primeiro ela começa, ela trabalha bastante com essa questão da sonoridade, tá? Das aliterações, das assonâncias, sing, sin, ten, jin, né? Que ele coloca. E esse poema traz o quê? Ele traz uma reflexão sobre uma cena que aconteceria, digamos, num bar de bilhar, de sinuca, com 7 jovens que estariam ali jogando, né, sinuca e falando um pouco de quem eles são. Então ela faz uma relação ali da liberdade buscada pelos jovens, tá? Que falam do contexto também que eles vivem. Aquela parte que ele diz, né? We real cool, we. Left school, we. Que eles largaram a escola, que eles estão, digamos assim, vivendo um momento de rebeldia, da juventude, em que eles estão ali querendo se divertir, celebrando diversão, né? Então, o poema mostra certas questões ali, tá? Quando ele diz ali, por exemplo, we strike straight, pode ser lido, segundo o nosso autor, né, como nossa tacada na sinuca é certeira, mas também a gente ataca e bate para valer. Então, certas construções que aparecem ali no poema, elas permitem um duplo sentido para quem está no contexto e tem um conhecimento da língua inglesa norte-americana, especialmente do contexto da língua afro-americana, tá? Então, o strike straight pode ser tanto a nossa atacada é certeira, mas também como a gente ataca e bate para valer, falando dessa questão violenta mesmo do ambiente em que eles estão envoltos, tá? Outra coisa, tem a parte na última estrofe que ela diz Jazz John. Então, o jazz, no caso, né, que é um contexto em que ela está produzindo os poemas, é um contexto ali
do bairro que ela vive, do jazz, um contexto até mesmo da época, que na tradução foi feita a escolha de Funkeia Fevereiro. Jazz, por Jazz June, né, pela questão da sonoridade, e aí o Funkeia Fevereiro, um outro mês com F também, para fazer essa aproximação. E jazz, um dos sentidos no contexto afro-americano, significa também de fazer sexo. E a escolha do funkeia, ele explica em quem fez a tradução, é pelo fato do funk ser também uma dança sensual, né, que retoma essa ideia da sensualidade, do sexo, também da questão dos jovens, a questão do contexto da periferia, dos jovens negros. Então foi uma forma que foi encontrada de fazer uma associação, achei muito genial isso, com o contexto brasileiro, para a gente tentar retomar um pouco da ideia original ali. Tá? Ao mesmo tempo, junho, né, que para eles ali, né, seria, digamos, o mês em que eles estão, aí aqui a gente joga em fevereiro. Junho lá no hemisfério norte é um mês que é mais quente, né, que é um início do verão, no meio do ano, e aqui fevereiro para nós também é um mês quente, no verão. Outra questão que é a tradução do we, que aparece várias vezes, por a gente nesse poema. Por que não nós? Traduzir we como nós. Porque o nós, no português do Brasil, ele tem uma formalidade muito grande. E a gente é uma expressão linguística que no português do Brasil, que em Portugal, por exemplo, eles usam o nós. E nós temos o agente como uma forma que faz parte, inclusive, da língua padrão, certo? Que a gente vai ver pessoas instruídas, pessoas dentro do conceito de muito escolarizadas que usam o agente. Dava para fazer, dava para dizer nós, daria. Só que o que acontece? A Gwendolyn, ela não escreve o poema com formas alternativas. Como é que não é assim, gente? Não é esse o termo que eu quis usar. Deixa eu me explicar melhor. Ela não está utilizando no poema dela, digamos assim, um dialeto típico da periferia no sentido da construção sintática. Mas ela retoma o cenário pela escolha das palavras de um ambiente da periferia. Então não faria sentido na tradução se utilizar de uma forma como nós, que é mais formal, e nem como nós, que seria informal e ainda uma forma pejorativa, caracterizada, né, por um determinado olhar. Gente, vocês me desculpem esse barulheira que tá aí do vizinho, né, que ele fica com o carro, assim, espero que não esteja atrapalhando a aula, me desculpem. Tá, então esses são alguns dos aspectos. Por que o Ryoko, nesse caso, a tradução é a gente é da hora, tá? Também por quê? Porque é aquilo que eu disse, não é, o poema é informal, ele só não está registrado ele não está registrado com um formato, digamos, com o registro muito afastado da norma culta. Ele está registrado na norma culta com alto grau de informalidade, tá? Ele é formal do ponto de vista gramatical, ao mesmo tempo que ele é coloquial. O que mais, gente? Aí aqui temos a outra tradução que a gente tem lá na página 133 do Ryoko. A gente é legal agora. Então também é uma construção que ficou bem interessante, a opção por o agente. Aí diz ali, né? The pool players, fica jogadores de sinuca. 7 at the golden shovel, 7 no taco de ouro. Até então os dois poemas estão com a tradução semelhante. Aí só que aí a gente, o Ryoko, a gente é legal em vez de a gente é da hora. A gente largou o colegial. Vejam que como se optou por a gente é legal, aí em vez de largou a escola para da hora, fica
largou o colegial por causa da sonoridade do legal. Aí, na primeira tradução, lurk late, oui. Strike straight, oui. Manda na madruga, a gente acerta na sinuca. Aí, a gente. Aí a gente tem a rima das vogais, que aparece madruga com sinuca, e na primeira versão da tradução, embala na balada, ataca na tacada. Então, ataca na tacada por acerta na sinuca, embala na balada, manda na madruga. Muda um pouco o sentido, tá? Mas, de qualquer forma, permanece a ideia do lurk late, de alguma forma. Aí, sing sin, we, foge de igreja. Tin gin, segue a cerveja. No primeiro poema tem o xinga sim para sing sin. Tá? Esse sin, que poderia parecer uma ideia de pecado, tá? O tradutor considerou que não está ligado necessariamente a essa ideia do sin como pecado. Tá? Então, na primeira tradução, a gente é da hora, tá? Como xinga sim. Tá? E depois Tianjin é ginga gin. Aí esse gin no Brasil não é uma bebida muito comum, principalmente para os jovens e na periferia. E talvez nos Estados Unidos também não seja. E ela tem aproveitado. Talvez seja mais comum para eles do que fosse mais comum para eles do que para nós. Mas ginga gin foi uma tentativa de aproximar essa ideia aproximar essa ideia por causa da sonoridade, tá? Ginga e xinga. Na segunda tradução, a gente é legal, foge de igreja, mas aí associa com a ideia de pecado, sing sin, e segue a cerveja. Aí a bebida é trocada do gin para a cerveja, que é mais do contexto dos jovens, para adaptar. Aí o Just Junwi Daisun fica samba a beça. Troca a questão no primeiro poema, o jazz foi trocado pelo funk, né? E Jazz Jun foi, na segunda tradição, a gente é legal, é samba a beça. A gente morre depressa. Aí o depressa para rimar com beça, a beça. E no primeiro poema a gente viu que a funkeia fevereiro morre bem cedo, a rima das vogais ali do fevereiro com cedo. Tá? Então, das duas formas, as traduções estão bem interessantes. Tá? Até uma questão assim que vocês gostaram mais, assim, eu achei que as duas estão muito boas, tem aspectos positivos nas duas e outras coisas que eu acho que enfraqueceu um pouco, tá? Então, a opção do sin ali, num aparece como pecado e outra aparece como xingar, tá? No sentido de dizer palavrão, de realmente fazer um contraponto, tá? E se imagina muito mais essa questão da dimensão estética, tá? Esse primeiro poema, gente, a gente vai ver, vocês assistiram ela declamando tudo, né? Tanto para as versões, essas duas versões aqui do português, ele consegue retratar esse ambiente, né, dos jovens lá na sinuca, o ambiente em que eles estão inseridos, elementos que estão à volta, elementos da cultura, a coloquialidade. Então são boas traduções e um poema que certamente expressa um momento que ela visualizou, que ela vivenciou lá na comunidade dela, ok? Nós vamos analisar o próximo poema agora num próximo vídeo.